No Rio de Janeiro, 5 policiais militares envolvidos na morte de um jovem de 17 anos no Morro da Providência vão ser indiciados por fraude processual. Um morador filmou o momento em que os PMs colocam uma arma na mão do rapaz e forçam disparos para simular uma troca de tiros. A repórter Flávia Grossi está ao vivo e tem mais detalhes. Muito boa tarde, Flávia. Oi, Marcelo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Inicialmente, apenas 2 policiais militares seriam presos em flagrante e os outros 3 seriam testemunhas. Mas o delegado responsável pelo caso concluiu que os 5 PMs participaram da cena do crime e todos eles foram indiciados por fraude processual. Eles foram encaminhados para o batalhão prisional que fica em Benfica, na zona norte do Rio. Em nota, o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou que repudia atos como esses e determinou rigor nas investigações. Já o comando da Polícia Militar avalia como gravíssima a atitude dos PMs e afirmou que não compactua com esse tipo de conduta. O corpo do jovem Eduardo Felipe Vitor está sendo velado agora e vai ser enterrado à tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. A região aqui do Morro da Providência amanheceu com protestos e falta de ônibus. O policiamento foi reforçado esta manhã na região da Central do Brasil, próximo ao Morro da Providência. Mesmo com o reforço, 12 ônibus da aviação São Silvestre foram apedrejados. Para garantir a segurança de todos, a empresa teve que fechar as portas pela manhã. No terminal Américo Fontinelli, houve uma redução de 80% do movimento, segundo a administração do local. Das 70 linhas que passam pelo terminal, apenas 15 estariam operando. Os mais prejudicados foram os passageiros. 30 minutos que eu estou aqui esperando. Agora que chegou o primeiro. É mais por causa desse problema que teve em cima, né? Aí tá essa dificuldade. O clima na região ainda é tenso. Tô com medo, né? Bastante medo. Confusão e a gente está aqui à mercê, né? Sem proteção. Uma manifestação ontem à noite contra a morte de Eduardo Felipe acabou em tragédia. Durante o protesto, Anderson Gomes Santana golpeou o vidro desta cabine, que hoje foi substituído por este pano azul. Ele cortou a perna e teve a veia femoral rompida. No local, ainda é possível ver estilhaços de vidro pelo chão. Anderson foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O protesto deixou marcas por toda a parte. A manifestação aconteceu após a divulgação de um vídeo na internet que mostra policiais militares alterando a cena do homicídio de Eduardo Felipe Santos Vitor, de 17 anos, em um beco do Morro da Providência ontem. Nas imagens, os PMs aparecem modificando a cena do crime. Um deles dá 2 tiros. A hipótese é a de que ele estaria simulando um confronto. Depois, outro PM coloca uma arma na mão do jovem baleado e faz 2 disparos. Os moradores que gravaram o vídeo narram a cena. Ele tá botando. Eles estão dando tiro. Ela botou tiro em cima do moleque. Os 5 PMs envolvidos na alteração da cena vão ser indiciados por fraude processual. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para o batalhão prisional. Eu converso com o advogado Alexandre Siconello, assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Antes da divulgação do vídeo, a polícia chegou a apresentar uma nota para a imprensa, onde ela colocava um auto de resistência sendo esse caso. Depois das imagens, tudo mudou. E a PM admitiu o erro de seus homens. A Anistia Internacional tem um estudo sobre esse auto de resistência. O que ele disse? A Anistia Internacional publicou um estudo em agosto sobre os autos de resistência aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o auto de resistência é quando a morte se dá em confronto com a polícia. É quando o homicídio praticado dentro de uma operação policial é registrado como se fosse numa situação de confronto e o policial age em legítima defesa. O que a Anistia identificou é que os autos de resistência estão sendo usados para encobrir práticas de execuções. A gente analisou o bairro de Acari, todos os autos de resistência em 2014. De 10 casos, 9 casos que a Anistia analisou haviam fortes indícios de execução.
Então não é algo individual, uma conduta isolada, isso está entranhado nas práticas da Polícia Militar, o auto de resistência encobrindo prática de execução. Isso daria uma sensação de impunidade para que isso acontecesse? A impunidade ela existe, o Ministério Público tem sido omisso em fazer o controle externo da atividade policial, ainda não há elementos, os autos de resistência não são levados, não são investigados na divisão de homicídios, por exemplo. Então há várias questões de procedimentos e normas que precisam ser aprimorados para erradicar a prática de execução no estado do Rio de Janeiro. Depende mais da polícia ou depende mais do Ministério Público? São os dois. A polícia tem que também treinar esses policiais a usar a força de forma adequada e o Ministério Público, que é o órgão externo que tem a atribuição constitucional de fazer isso. Ele está sendo, principalmente no Rio de Janeiro, omisso, tanto na investigação, há várias investigações, né, de 2011 para cá, 80% das investigações de auto-resistência estão em aberto, e além disso não tem hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, um grupo do Ministério Público com a função de fazer o controle externo da polícia. Identificar os policiais, o uso da força e também adoção de práticas que coíbam essa realidade. Alexandre Siconello, assessor da Anistia Internacional, muito obrigado pela sua participação.